Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes e hoje é 20 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo. Canal Delícias da Angélica. Gosta do nosso canal? Curte, quer dar uma força? Na descrição do vídeo, conta bancária e agência, pode depositar qualquer valor. Gente, como sempre, as mentiras da esquerda vão caindo uma a uma. Vocês lembram que faz muito tempo que a esquerda vem tentando associar Bolsonaro à morte de Marielle, né? As provas levam para um lado, mas eles puxam para outro. Bom, lembram do porteiro que acusou lá, que falou que o cara, o Elcio Queiroz foi atrás do Bolsonaro lá no... Então, pois é, ele mudou o depoimento e disse que... Vamos à matéria para vocês entenderem o que aconteceu. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só, gente. Porteiro que citou Bolsonaro no caso Marielle recua e diz que se enganou. Agora vai ter uma frase dele aqui que vai deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha. Olha só. O porteiro do condomínio Vivendas da Barra recuou em depoimento prestado à Polícia Federal nesta terça-feira, 19, e afirmou ter lançado errado o registro de entrada de Elcio Queiroz na casa 58. Do presidente Jair Bolsonaro na planilha de controle do condomínio. O funcionário disse que havia preste atenção nisso. O funcionário disse que havia se sentido pressionado e deu a primeira versão para o episódio, no qual a entrada do suspeito de matar Marielle Franco foi autorizada pelo seu Jair. Estranho, né? Apesar de dizer que se sentiu pressionado, o porteiro afirmou que ninguém o pressionou a prestar a versão em que menciona o presidente. Vocês entenderam? Ele se sentiu pressionado e acertou logo a casa do Bolsonaro. Depois ele disse que ninguém o pressionou. Mas, bom, continua, né? Mas que dá pra gente ficar pensando assim, tá, né? O funcionário foi ouvido no inquérito aberto para apurar o seu próprio testemunho no caso Marielle. A investigação foi solicitada pelo ministro Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, para apurar tentativa de envolvimento indevido do nome de Bolsonaro nas investigações sobre o assassinato da vereadora. Olha só, é por isso que a turma da esquerda não queria que o Sérgio Moro acionasse a PF nem se envolvesse no caso, porque sabiam que uma vez que o Moro entrasse nesse negócio, ia dar o que aconteceu com o Lula, a verdade ia aparecer. Eles conhecem o Moro já, né? Enfim, vamos embora. O inquérito corre em sigilo e o Ministério Público Federal afirma que só se manifestará na conclusão do caso. O porteiro disse que lançou errado na planilha e depois ele, porteiro, se sentiu pressionado. Não que alguém o tenha pressionado e deu aquela primeira versão para o episódio. O caso... Vamos lá, tá, aqui é o caso. A investigação teve início após a reportagem da TV Globo mostrar que um homem chamado Elcio, seria Elcio Queiroz, um dos acusados pela execução de Marielle, deu entrada no condomínio Vivendas da Barra em 14 de março de 2018, dirigindo um Renault Logan Prata. Ele teria informado ao porteiro que iria visitar a casa 58 de Bolsonaro. O porteiro afirmou ter confirmado a entrada com o seu Jair. Lembrando que Elcio Queiroz é o cara que foi assessor do Lindinho, do Lindenberg Farias. Inclusive, ele disse que o Lindenberg Farias era um ótimo patrão. O presidente, à época deputado federal, estava em Brasília conforme registros da Câmara dos Deputados. Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram mortos há 616 dias, março de 2018, em circunstâncias até hoje não esclarecidas. Gente, agora eu lendo isso daqui, me veio uma pergunta. Você só vê a pergunta assim, ó. Quem matou o Marielle? Quem matou... Mas ninguém fala em quem matou o Anderson Gomes. Você vê que ninguém cita o nome. O nome do Anderson Gomes, aparece só porque ele tava lá. Mas você não vê ninguém. Cadê a família desse motorista, gente? Pedindo pra descobrir quem foi que matou ele também. Estranho, né? Agora eu comecei a me perguntar por quê.
Tá, e por que que ninguém pergunta quem matou o Anderson Gomes? Por que que só a pergunta é quem matou Marielle? Quer dizer que a vida do Anderson Gomes é menos importante que a da Marielle? Parece, né, gente? Não dá pra vocês parar pra pensar um pouquinho? Fala, os dois foram mortos na mesma ocasião. Ela vereadora, pessoalista, ele um simples motorista. Morreu. Mas ninguém fala, cara, quem matou o cara. Só pergunta quem matou Marielle. Estranho, não? A repercussão do caso levou Moro a solicitar, via Procuradoria-Geral da República, a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar o depoimento do porteiro. Segundo o ministro, a inconsistência no depoimento do funcionário, o que poderia classificar o ato como crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa, né? O que por acaso aconteceu muito nesse processo da morte da Marielle, né? Houveram testemunhos errados, falso testemunho, já houve obstrução, já acusaram pessoas que não tinham nada a ver. Quer dizer, é meio estranho, né? Não quer dizer, não é estranho nós vermos o porteiro acusar Bolsonaro, dado ao histórico desse negócio já. Aras aceitou o pedido de Moro e enviou o ofício ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que solicitou a abertura das investigações no dia 6. No mesmo dia, a Polícia Federal abriu o inquérito. Federalização. Em setembro, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o caso fosse conduzido em âmbito federal, o que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, até o fim deste ano. Foi um dos últimos atos de Raquel no cargo. A defesa de Lessa e Queiroz, inclusive, utilizam a manifestação de Raquel para pedir a suspensão do processo, alegando falhas na investigação e obstrução por parte da Polícia Civil. A federalização do caso, no entanto, enfrenta a resistência do Ministério Público do Rio, que comanda as investigações. Se aprovado, o caso deixará as mãos da promotorista estadual. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-ministro da Defesa e Segurança Pública na gestão, Michel Temer, Raul Jungmann, classificou como injustificável a ação do Ministério Público do Rio em barrar a federalização. O Ministério Público repudiou as declarações do ex-ministro e afirmou que o acionou formalmente. O acionou formalmente para dar explicações à justiça. E aí encerra a matéria. Gente, aqui nós encontramos algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, agora o cara volta a dizer, o porteiro ele muda o depoimento, né, para outra versão agora. Ele diz que errou, mas ele disse que foi pressionado. Agora ele diz que foi pressionado, mas não tem quem pressionou ele. Quem pressionou ele? Ele não disse quem, nem disse que foi. Ele disse que se sentiu pressionado. Agora, pelo que e quem, ninguém sabe, né? Não dá para entender. Outro ponto importante é que essa mudança, nessa federalização, é algo que realmente deve acontecer, porque esse caso, gente, lá no Ministério Público do Rio já deu muito pano para manga. Nós já tivemos aí uma porção de erros nessa investigação, uma porção de tentativa de obstruções das investigações, né? Aí que acontece? O engraçado é o seguinte: passaram o tempo todo brigando para que Bolsonaro, né, descobrisse quem matou Marielle. Não quem matou o motorista. O motorista ninguém quer saber, não. Só quer saber quem matou Marielle. Aí agora, né, que envolveram o presidente nessa história de forma mais direta, porque até agora só viam acusações. Ah, porque o Bolsonaro, porque o cara morava lá no condomínio do Bolsonaro, porque o cara não sei o quê, porque o tal do Elcio não sei das contas. Lá era amigo, aquela coisa, aquela choradeira que todo mundo já conhece. Aí foram, aí criaram essa narrativa agora de que o cara foi lá no condomínio, atrás do Bolsonaro. Bom, a Globo veio com tudo e levou uma cacetada que até hoje ela tá se recuperando dessa paulada, né? Resultado, aí o Ministério Público, o Moro, fez o papel dele, né? Fez o papel dele. Entrou na jogada, porque aí já passaram a acusar o presidente da República
Inclusive vem aí o PT agora, o pessoal, todo mundo, não é porque envolver o presidente, não é porque envolver a PF, não sei o que, criticando. Pô, vocês não queriam que envolvesse a PF? Não tinha atacado o presidente da República. Quando se ataca o presidente da República, quando se comete um crime contra a segurança, quando você calunia o presidente da República, é óbvio que a Polícia Federal entra e o juiz, no caso agora o ministro Sérgio Moro, tem toda a obrigação, o dever de agir, e ele fez o papel dele. Vejam que agora o porteiro já, né, voltou atrás, já disse, não, eu me senti pressionado, tal, pá. Primeiro, gente, que não dá pra... não tem nem como, né, esse depoimento do porteiro ser levado a sério, já que ele disse que foi Jair Bolsonaro quem autorizou a entrada. No entanto, Bolsonaro estava em Brasília, né? Não tem nem como levar mais isso adiante. Segundo ponto aqui, essa questão do pressionado. Quem pressionou? Uma pergunta que deve ser feita, né? Enfim. Bom, é aquela velha história que eu sempre falo pra vocês. Eles não querem saber quem matou Marielle. Eles só querem a narrativa de quem matou Marielle. Quem matou pra eles não importa. Tá aí Domingos Frazão, se me falha a memória, ex-deputado do MDB. O cara tem todas as provas em cima dele. É considerado um dos mandantes, mas você não vê nenhuma pressão do PSOL, do PT, de ninguém em cima do cara. Tá todo mundo calado. Por quê? Porque o cara tem ligação com o Cabral, porque o cara tem ligação com a esquerda. Então, é possível que acabem chegando na esquerda ao invés, né? Enfim, eles não querem. Né? Bom, mas tá aqui, gente. O caso tá dando uma reviravolta, a mentira tá novamente indo por água abaixo. É mais uma mentira da esquerda. É mais uma tentativa da esquerda de tentar manchar a imagem do presidente, que vai por água abaixo. Eles precisam mudar essa retórica. Ou eles mudam essa retórica, ou vai ficar cada vez mais bizarro esse negócio da Marielle. Gente, se tem um negócio que tá ficando enjoado, é esse negócio da Marielle. Tá ficando ridículo, tá ficando enjoado. Porque eles transformaram a morte dessa mulher num palanque político. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Se a Marielle sentisse alguma coisa, coitada, ela não ia dormir em paz nunca mais. Quer dizer, descansar em paz nunca mais. Porque esse povo não deixam esse caso pra lá. Vai deixar, não é deixar pra lá que eu falo. Deixar pra lá no sentido assim, de deixar as coisas seguirem seu rumo como tem que ser. Deixa a polícia investigar, pronto. Não, ficam usando a bandeira, ficam usando a narrativa o tempo inteiro, né? Tentando criar aí uma forçação de barra contra o atual presidente. Enfim, só que cada vez mais não se sustenta a narrativa deles. Infelizmente para eles e felizmente para nós, a vaca foi pro brejo mais uma vez para a turma da pilantrofia. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.